Lucas 22, de 39 a 46. Quantos acharam? Tem alguns irmãos ainda folheando a palavra de Deus. Nós vamos aguardar para que todos, possam participar da leitura hoje à noite. Lucas 22, 39 a 46. Amém. Graças a Deus. Vamos ler, queridos irmãos. Verso 39 diz: E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Pai Santo, Pai de amor, muito obrigado pela noite de culto. Muito obrigado pelos hinos, pelos cânticos, pelo especial. Ó Pai, tudo preparou o nosso coração para este tempo, para ouvirmos a Tua palavra. Pai, que o nosso coração, que a nossa mente, meu Deus, possa estar voltada para a Tua palavra hoje à noite. Tire de nós toda distração, toda preocupação, tudo aquilo que nós deixamos em casa, aquilo que talvez possa estar nos preocupando, que o Senhor nos ajude agora a deixar estas coisas de lado e abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor tem para nós hoje à noite. Ó Pai, fale com toda a autoridade a cada coração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. No Getsemane é o tema da mensagem hoje à noite. Nós estamos falando de uma noite festiva, meus amados irmãos. Jesus estava com seus discípulos nesta noite, eles estavam celebrando a Páscoa. E essa noite de Páscoa, esta noite de celebração, vai ser uma noite, meus irmãos, inesquecível para a vida de Jesus e para a vida dos seus discípulos. Nesta noite, Jesus vai ensinar os seus discípulos sobre humildade. Ele vai cingir, ele vai colocar uma toalha e ele vai lavar os pés de todos os seus discípulos. É uma noite de aviso também. Ele vai dizer para Pedro: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Mas também é uma noite de revelação. O Senhor Jesus vai dizer: Judas, tu és o traidor, e você vai me trair, E você vai me trair. Mas também esta noite foi uma noite de consolo. Foi aqui que Jesus pronunciou João 14, aonde ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Mas é nesta noite também que o Senhor Jesus vai fazer a oração intercessória do capítulo 17 de João. Então é uma noite extraordinária, é uma noite gloriosa, é a última Páscoa, a última ceia com o Senhor Jesus. Uma noite maravilhosa. Naquela noite eles saem dos cenáculos, eles saem com 11 discípulos apenas. Judas já havia saído. Judas saiu ao saber que ele era o traidor, e ele já sabia disso, ele já havia tramado todas estas coisas. Ele sai, mas ele não retorna.
Ao sair do cenáculo, eles vão para o Monte das Oliveiras. Mas agora, desta feita, o Senhor Jesus não vai subir o Monte das Oliveiras. Ele vai ficar no pé do Monte das Oliveiras. E ao pé do Monte das Oliveiras havia um jardim chamado Jardim do Getsemane. Esta palavra Getsemane significa lagar de azeite. Esta palavra Getsemane significa prensa de azeite. Havia lá um local, um instrumento, uma prensa, aonde as pessoas traziam o azeite, ou melhor, a azeitona, e aonde a azeitona era prensada, e ali saía o azeite puro de oliva. O Vitor tem essas fotos aí. Olha lá, meus irmãos, esta era uma prensa, está até meio verde, né? É o azeite puro. Pode passar, Vitor. Olha só, ali era conduzida por uma pessoa ou por um animal, e essa prensa rodava, né? Amassando estas azeitonas e tirando ali o puro azeite. Pode passar, Vitor. E aí está, não sei se os irmãos enxergam, mas tem algumas azeitonas aqui no canto, né? Dá para enxergar? Então, este é o instrumento que dá nome àquele lugar, Jardim do Getsemane, o lugar da prensa de azeite. Perfeito? Agora, dos 11 que desce com o Senhor Jesus, que está com o Senhor Jesus ali, ficam para trás 8, por ordem de Jesus. Jesus vai dizer para eles: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E Jesus continua entrando no jardim do Getsemane. E ele continua agora, não com 12, não com 11, e nem com os 8. Ele continua agora com os 3. Pedro, Tiago e João. Verso 41. E apartou-se deles a cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Note que os 3 ficam para trás. E o Senhor Jesus vai um pouco mais adiante, sozinho, e o Deus encarnado, ele se prostra. O Deus encarnado, ele se ajoelha. E ali, na angústia, vai tomar conta da sua alma. O Getsemane, meus queridos irmãos, é um pré-calvário. É o calvário emocional. É o calvário da alma, é o calvário do coração. Jesus, naquele momento, ele vai ter um sofrimento indizível, emocionalmente. A palavra de Deus diz que a dor do coração, o pavor, o horror, toma conta da alma, do coração de Cristo encarnado, do homem Jesus Cristo. Ele experimenta a mais intensa, cruel agonia ali. E ele vai dizer para os seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Naquele lugar de prensa, agora não são mais azeitonas que estão sendo prensadas, é Jesus. Ele está sendo prensado. Ele está sendo agora no jardim do Getsemane, está sendo esmagado. Meus irmãos, assim como Jesus, a caminhada cristã tem os seus Getsêmanes.
Assim como houve um Getsêmani para o nosso Salvador, nós também experimentamos Getsêmanes emocionais. E há Getsêmani, um lugar de prensa sobre a nossa vida, aonde nós sentimos o peso de algo que nós estamos passando, e nós sentimos na alma, nós sentimos no nosso coração. E ali, como Jesus, nós somos esmagados, nós somos ali totalmente triturados por esta agonia que nós passamos. E muitas vezes a tristeza, as dores, as lágrimas, que talvez até mesmo a minha esposa não sabe, eu choro no travesseiro escondendo. Assim como aquele monte estava escuro, nós também temos os nossos montes escuros. Temos os nossos Getsêmanes. São desertos que são esbraseados, são desertos aonde há brasas. São ondas revoltas, são ventos contrários, são os rios caudalosos que vêm sobre nós. São, amados irmãos, fornalhas ardentes que nós passamos na nossa vida. Sim ou não? Sim. Mas o Senhor teve o seu Getsêmani, o Senhor Jesus. E pelo fato dele ter o seu Getsêmani, ele nos ensina a passar pelo nosso Getsêmani. E agora esse texto nos convida, Lucas nos convida, Mateus nos convida, Marcos nos convida, João nos convida a observar o Getsêmani de Jesus e para ver como ele se comportou no seu Getsêmani, para ver como ele agiu no seu Getsêmani, para que nós o imitemos. Para que nós venhamos agir como ele no nosso Getsêmani. Lembra, Laércio e Marília? Falamos que ele é o nosso exemplo em tudo, hoje à noite. E ele também é um exemplo nos nossos Getsêmani, lugar onde somos prensados. E eu gostaria de hoje à noite dar aos irmãos alguns momentos do Getsêmani de Jesus para que eu e você pudéssemos observar. Primeiramente, meus irmãos, nesta hora de Getsêmani, Jesus buscou refúgio. No seu Getsêmani, Jesus buscou refúgio. Volta a sua Bíblia para Mateus, ou vá para Mateus, porque em Mateus nós temos o mesmo relato, mas com riquezas de detalhes. E cada um dos escritores, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles complementam este fato, este momento na vida de Jesus. Quantos acharam Mateus 26? Estão comigo? Amém, meus irmãos? Mateus 26, verso 36 e até o verso 38. Diz assim o verso 36 de Mateus 26. Mateus 26, 36 diz: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Note o que Jesus vai dizer para eles: Ficai aqui e velai comigo. Esse texto nos mostra que Jesus buscou 2 refúgios no seu Getsêmani.
O primeiro refúgio que ele busca é a solidariedade humana. E o segundo refúgio é a vontade divina. Então, nesses momentos de Getsêmani, meus amados irmãos, nós precisamos da comunhão humana e também da comunhão de Deus. Note que o Senhor Jesus Cristo pediu a presença dos 3 discípulos com ele. Fique aqui comigo. Venha comigo. Note que o Senhor Jesus Cristo não pede nada para eles. O Senhor Jesus não pede para eles falarem nada. Vocês não precisam falar nada. Eu só quero a presença de vocês comigo. Eu quero vocês comigo. Não foi isso que Timóteo disse, ou melhor, que Paulo disse a Timóteo? Paulo, quando ele estava passando o seu Getsêmani, ele disse: Timóteo, venha estar comigo e traz também João Marcos para estar comigo. Meus irmãos, nos momentos dos nossos Getsêmani, nós precisamos de gente do nosso lado. Louvado seja Deus. No meu Getsêmani eu preciso de vocês, irmãos. Eu preciso de você, irmão Manolo, na minha vida. Eu preciso de você, irmão Zé Coutinho. Eu preciso da irmã Marta. Eu preciso de você, Laércio. Eu preciso do irmão Agenor. Nos Getsêmanis da nossa vida, nós precisamos estar juntos. Jesus nos dá esse exemplo. Eu fico imaginando como foi difícil para João, isolado na ilha de Pátimos. E João estava passando pelo seu Getsêmani, ele não tinha ninguém, somente ele. Eu fico imaginando Jó, quando ele passou pelo seu Getsêmani, a Bíblia diz que a esposa o abandonou, e os seus amigos, quando vinham falar com ele, o acusou. Nós precisamos de gente. Nós precisamos de pessoas do nosso lado. Só a sua presença. Vocês não precisam falar nada. Jesus está nos ensinando que nos Getsêmanis da nossa vida, nós não podemos ficar sozinhos. Precisamos estar juntos. Louvado seja Deus. Você conhece alguém que está passando por Getsêmani? Você conhece alguém que está passando por tempo difícil na sua vida? Sejamos Tiago, ou melhor, Pedro, Tiago e João na vida desta pessoa. Ela não pode passar o seu Getsêmani sozinha. Ela precisa de nós. Esses homens, eles não estão consolando Jesus. Esses homens, eles não estão exortando Jesus. Eles não estão orientando Jesus. Eles estão apenas próximos de Jesus. Eu quero vocês próximos de mim, queridos. Eu quero que vocês estejam aqui comigo orando. É interessante que esse texto mostra a real humanidade de Jesus. Ele é gente, ele foi gente como a gente. A presença de vocês aqui é importante. Ele está experimentando o maior drama da sua vida. E no momento que ele é prensado, no momento que ele é esmagado, ele quer ter os seus melhores amigos do seu lado. Ele quer ter a igreja do seu lado. Ele quer ter pessoas, gente do seu lado. Mas há o outro refúgio. Primeiro refúgio, gente. Segundo refúgio, o próprio Deus. A palavra de Deus diz que quando João estava exilado, sozinho, a porta do céu se abriu para João. Foi ou não abriu? Não abriu. E ele teve revelações e visões. A palavra de Deus diz que quando Jó estava, a esposa o abandonou, quando os amigos estavam acusando ele, Jó vai terminar o seu livro dizendo: antes eu conhecia Deus de ouvir falar, agora eu conheço Deus de andar com Ele, de contigo andar.
Meus amados irmãos, esses são os refúgios seguros, eficazes, importantes e imprescindíveis. Jesus encontrou alívio nesses refúgios. Pessoas juntas. Eu estou orando por você. Você não está sozinho. Nós estamos juntos. Viu, Nathalie? Lucas, estamos juntos. Irmão José Coutinho, estamos juntos. Estamos juntos. Jesus nos dá esse exemplo. Amém? O segundo lugar onde Jesus nos mostra, nos ensina o que fazer quando nós estamos passando pelos Getsêmanes da vida. Nós vamos ver que Jesus Cristo, ele busca intensamente a Deus em oração. É interessante como pessoas têm diferentes reações quando estão passando por lutas. Algumas pessoas murmuram, algumas pessoas deixam de ler a Bíblia, algumas pessoas deixam de orar, algumas pessoas deixam até mesmo de vir à igreja. Eu não quero ver ninguém, eu estou mal. Já aconteceu isso com você? Eu estou mal, eu vou me trancar no quarto, eu vou ficar aqui, eu não quero ver ninguém. Jesus Cristo nos ensina ao contrário. Você deve estar com gente, com pessoas. Você deve buscar a Deus. E você deve buscar a Deus intensamente em oração. Mas Jesus Cristo vai nos mostrar que a sua busca ao Pai em oração tem 5 características importantes. A primeira característica da oração intensa de Jesus é a sua humilhação. A palavra de Deus diz que o Deus encarnado colocou o seu rosto em terra. Ele ajoelhou, irmão Antônio, diante do Pai. Ele se prostrou diante do Pai. E não é isso que a palavra de Deus, por meio de Pedro, nos ensina, o próprio Deus nos ensina? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo vos exalte. Isso está no capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 6. Pulando para o versículo 7, Pedro vai dizer, inspirado pelo Espírito de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É a humilhação, quando nós estamos passando por lutas, quando nós estamos passando por momentos difíceis, o primeiro passo é nos humilharmos diante de Deus em oração, querido. E quando nós nos humilhamos, nós estamos dando 2 respostas para Deus. A primeira resposta é que nós estamos reconhecendo o seu cuidado. A segunda resposta é que nós estamos reconhecendo, admitindo a nossa necessidade dele. Por isso nós devemos nos prostrar. Jesus se prostrou diante do Pai. Mas note que a sua oração não vai ser apenas uma oração que se prostra, vai ser uma oração perseverante. Porque o texto de Mateus vai nos dizer que ele foi 3 vezes diante do Pai. Ele vai a primeira vez, irmão José Coutinho, depois ele volta com seus discípulos e vai com o Pai, segunda vez. Depois ele vai com os discípulos e pela 3ª vez ele vai com o Pai. Isso mostra para nós que a sua oração diante do Getsêmane foi uma oração perseverante. Persevera, meu irmão. Está difícil. Está sentindo o peso, volta vida. Está sentindo o peso ali da pedra. Pastor, o peso está demais. Ele nos ensina que nós devemos ser perseverantes em nossas orações. Amém, queridos? Mas ele também nos ensina que nós devemos ser vigilantes. Porque ele vai dizer para o seu discípulo, olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Por quê? Porque quando nós estamos passando pelo nosso Getsêmane, muitas coisas vêm na nossa mente. A igreja não me ama mais. Deus me abandonou. O que mais? Né? São tantas coisas que Satanás vai colocando na nossa mente. E se nós não estivermos orando e vigiando,
nós cairemos nessa tentação. Tanto que, quando Jesus volta, os discípulos não estão orando, eles estão dormindo. E a primeira atitude de Pedro, quando os soldados chegaram, o que foi? Cortou a orelha do soldado. Jesus disse: não é assim, Pedro. Tudo indica que Pedro e os demais, eles estavam com o coração vazio de oração, meus irmãos. A oração enche o nosso tanque, louvado seja Deus. Que nós possamos andar de tanque cheio, amém? Andar de tanque cheio, cheio de oração. Nós tivemos uma semana de oração abençoada. Meus irmãos, eu estou aqui pela misericórdia, mas eu estou me sentindo tão bem pregando hoje à noite, não humanamente, mas espiritualmente falando. E o culto de hoje está sendo um culto diferente para mim, porque eu passei a semana enchendo o meu tanque de oração. Louvado seja Deus, porque quando você enche o tanque de oração, a sua vida espiritual é outra. Terceira, ou melhor, quarta, o que tinha na oração de Jesus? Intensidade. Abra sua Bíblia lá no texto básico, o texto que nós estamos usando, verso 44, 22, 44. Lucas 22, 44. Veja a intensidade da oração de Jesus e da sua agonia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corria até o chão. Meus irmãos, aquele momento ali no Getsêmani, Jesus estava enfrentando uma batalha grandiosa. Ela foi tão intensa que Jesus começou a suar sangue. Foi uma oração de guerra entre a vontade humana e a vontade de Deus. Oh, meus amados irmãos, ele agonia ali em oração. E este suar de Jesus de sangue tem um nome técnico para isso. E o nome técnico para isso é hermatidrose. O que é a hermatidrose? Esta reação é um abatimento moral e violento causado por uma profunda emoção e um grande medo. As tensões extremas físicas, com contração musculares, localizada, produzem o rompimento das finíssimas veias capilares. Sabe, esses vasinhos, os poros, onde estão os pelinhos da nossa pele. Então, essas veinhas finíssimas, quando você está num extremo de agonia moral, emocional, isso acaba se rompendo e sangrando. E o que acontece? O sangue se mistura com suor e escorre por todo o corpo. É uma fragilidade que deixa toda a extensão do corpo com dores intensas. Então note, amados irmãos, que a angústia de Jesus aqui no Getsêmani não foi só uma angústia emocional. A angústia dele também foi uma angústia física intensa, que ele suou sangue por nós. A sua oração também foi uma oração de submissão. Porque ele vai dizer 3 vezes: Pai, não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Meus amados irmãos, quando nós oramos, não é para que a vontade do homem seja feita no céu. É para que a vontade de Deus seja feita na terra. Por isso que nós oramos. E Jesus Cristo, ele se rendeu à vontade de Deus. E quando nós estamos passando pelos Getsêmanis da nossa vida, nós também devemos
deixar a vontade de Deus se cumprir na nossa vida. Nós precisamos orar: Senhor, eu me rendo ao Senhor. Seja feito não a minha vontade, mas a tua vontade. Pastor, mas está difícil, é doído, é pesado, eu não aguento. Mas que não seja feito a minha vontade, mas que seja feito a tua vontade. E Jesus Cristo, ele vai se render aqui à vontade do Pai. E o Pai vai verdadeiramente cumprir a sua vontade na vida de Jesus. Louvado seja Deus. Para concluir hoje à noite, como Jesus Cristo lidou com o seu Getsemane? Ele procurou refúgio, primeiramente em Deus e em pessoas. Ele se aproximou de pessoas. Segundo, ele encontrou alívio no seu Getsemane, em oração intensa ao Pai. Eu creio que os momentos mais difíceis para nós orarmos é quando nós estamos passando por lutas. Parece que traz uma vontade de um vazio de oração. Eu não consigo orar. Eu não consigo falar nada com Deus. Queridos, quando você estiver passando, ou se você está passando por momentos como esse, talvez você não tenha força para falar, não fale. Deus escuta o seu coração. Deus sabe a intenção do seu coração e o pulsar do seu coração. Ele sabe o que você está passando aqui dentro. Muito antes de você falar, ele já esteve no seu coração, ele já alcançou o seu coração e ele sabe o que você está passando. Há momentos na nossa vida que nós devemos apenas nos ajoelhar diante de Deus e ficar calado. E muitas vezes até chorar diante de Deus sem dizer nada. E apenas clamando pela sua misericórdia, 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 Senhor. Eu não tenho forças, mas o importante é que nós estejamos ali, ajoelhados, prostrados diante dele. Amém? Meus irmãos, o que aconteceu? Porque no Getsemane de Jesus, ele foi consolado, louvado seja Deus. Veja o versículo 43 de Lucas 22. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Isso não é glorioso saber? Não é verdade, irmã Acione? Meus amados irmãos, Deus nos consola, nos dando o livramento das provas. Mas muitas vezes Deus nos consola, nos dando poder para vencer a prova. Jesus, ele não encontrou conforto nos seus discípulos. E não era para isso que eles estavam lá. Jesus não levou eles para que eles o consolassem. Ele não encontrou consolo nos seus discípulos. Mas quando ele se arreda, um arredar aqui meio paraense, né? Ou baiano também fala. Mas quando ele se arreda, quando ele sai, quando ele vai um pouquinho adiante, quando ele está sozinho, só ele e o Pai. A palavra de Deus que o Pai envia um anjo para consolá-lo. Louvado seja o Senhor. Agora aquele Senhor que está manchado de sangue, porque ele suou sangue, ele é consolado com o anjo do céu. E a palavra de Deus diz, Marília, que o anjo o fortalecia. Eu fico imaginando que o anjo estava dizendo para Jesus, ou só a presença do anjo já era suficiente para fortalecê-lo. Mas talvez nós podemos aqui conjecturar, talvez o anjo dizia, vai valer a pena, vai valer a pena todo esse seu sofrimento, vai valer a pena, haverá resultados gloriosos do seu sofrimento. Esse seu Getsemane não vai ser em vão e não é em vão.
Meu amado irmão, isso é o próprio Deus falando conosco hoje à noite, de que o nosso Getsemane que nós passamos não é em vão. Louvado seja Deus, amém? Talvez você não entenda hoje, Jesus entendia, porque ele estava dentro de todo um plano que ele conhecia, mas muitas vezes o Getsemane que eu passo, eu não entendo. Mas o fato é de que vai haver um resultado, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais difícil que está sendo, por mais doloroso, por mais pesado que seja essa pedra sobre nós, nós temos o consolo do Senhor sobre as nossas vidas. Louvado seja o Senhor, amém? Louvado seja o Senhor. Eu fico imaginando Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha. E quando eles estão lá, de repente aparece um anjo do Senhor, e o anjo do Senhor o consolava ali dentro da fornalha. Eu fico imaginando Pedro na prisão. Tudo indica que no próximo dia Pedro ia ser morto. Não tinha outro escapatório para Pedro. Mas a palavra de Deus diz que um anjo apareceu. E o anjo libertou Pedro, e o anjo conduziu Pedro o corredor da cadeia, até que chegou no último portão daquela cadeia, e o portão se abre, e aquele anjo consola Pedro e diz: vá Pedro, você está livre. Eu fico imaginando Paulo. A palavra de Deus diz que 14 dias eles estavam no mar, o barco estava totalmente sem direção. Todos estavam pensando: nós vamos morrer. Mas Paulo se coloca em pé, diante daquele clima, diante daquele caos, e diz: pessoal, esta noite veio um anjo do Senhor e me consolou. E o anjo do Senhor disse de que nós chegaremos, nós iremos conseguir. Nós venceremos. E não foi o que aconteceu? Então nós temos N exemplos na palavra de Deus de que o Senhor consola aqueles que são seus, de que o Senhor consola de alguma forma, de alguma maneira. No nosso último dia de oração, os que participaram no último dia, nós lemos 2 Coríntios capítulo 1. Em 2 Coríntios capítulo 1, os irmãos estão lembrados? Ele diz que o nosso Deus é o Deus de toda consolação. Louvado seja Deus. Paulo vai dizer ali que assim como as aflições de Cristo são abundantes em nós, também são abundantes em nós as nossas consolações por meio de Cristo Jesus. Nesta época ele mandou um anjo, mas agora eu e você somos consolados pela presença de Cristo na nossa vida. Todos os momentos da sua vida, todas as aflições da sua vida, o Senhor Jesus te consola. O Senhor Jesus te consola de forma extraordinária. Que Deus nos abençoe. Meus amados irmãos, como Jesus chegou no Getsemane? Ele chegou triste, ele chegou angustiado, mas ali ele encontrou refúgio, encontrou nos seus grandes amigos, ele encontrou em Deus. Mas ali também ele orou intensamente, encontrou alívio na oração. E ali, meu amado irmão, ele foi consolado pelo anjo do Senhor. Agora a questão é como Jesus sai do Getsemane. Porque a palavra de Deus diz que quando Jesus sai do Getsemane, vem Judas com os soldados. A palavra de Deus diz que Judas vai dar um beijo em Jesus. Mas quando Jesus fala ali, todos os seus inimigos recuam. E a Bíblia diz que alguns caem por terra. E ali ele é preso. E ali ele vai ser julgado. Ali ele vai ser esbofeteado, já diante das autoridades. Depois ele vai para a cruz. Depois ele é sepultado. Mas depois de 3 dias ele ressuscitou. Significa que ele venceu. E se ele venceu, ele está conosco.
e nós somos vencedores. E é Ele que nos consola, e é Ele que nos guia, e é Ele que um dia irá nos levar para a casa do Pai. E lá não haverá Getsêmani, louvado seja Deus. Amém? Lá na casa do Pai não haverá Getsêmani. Aqui tem, mas nós temos a sua presença em nossas vidas. E nós temos a vitória. Nós somos mais do que vencedores, porque servimos um Cristo vitorioso. Que Deus nos abençoe. Amém? Fiquemos em pé, queridos, e vamos orar. E antes de orar, eu quero perguntar a você, como está o seu coração hoje à noite? Pastor, eu tenho passado, sim, por uns momentos que para mim tem sido um Getsêmani. Tem sido um momento de dores, tem sido um momento difícil, tem sido um momento de ansiedade, tem sido um momento de preocupação, tem sido um momento de angústia, pastor. O Senhor pode orar por mim? Alguém assim? Levante a sua mão. Amém, querida, amém, meu querido, amém, amém. Mais alguém? Amém, louvado seja Deus, amém. Eu não entendo porque estou passando por isso, tem sido difícil. Mas como nós dissemos hoje, não é em vão, querido. Você tem a consolação do Senhor. Você tem a consolação do Senhor e você tem o apoio desta igreja. Pode contar conosco. Nós somos o Pedro, Tiago e João. E nós queremos estar do teu lado para te apoiar e para te ajudar. Há mais alguém? Pastor, ore por mim. Talvez não é o seu caso. Talvez você conheça alguém. Pastor, eu conheço alguém. Ela não está aqui, mas eu peço oração por ela. Está passando um momento difícil. Levante a sua mão. Amém, amém, amém. Nós vamos orar. Deus sabe essa pessoa que você pensou nesse momento. Há mais alguém? Amém, amém. Você também conhece, eu também conheço. Amém. Alguém que está passando por momentos difíceis. Querido, seja Pedro, Tiago e João para esta pessoa, tá bom? Liga para ela durante a semana e diz, olha, eu estou aqui. Se você já está fazendo isso, louvado seja Deus. Essa é a vontade do Pai, que você seja uma bênção para essa pessoa. Soberano Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, nós não podemos mensurar tamanha dor, tamanha agonia do nosso Salvador, que Ele passou ali por nós, a caminho da cruz, e ali só foi, meu Deus, a agonia emocional. Ainda estava por vir a agonia do corpo, do físico, das chibatadas, da coroa de espinho, da crucificação. Mas Ele não desistiu, porque se Ele desistisse, Ele não poderia ser eficaz no nosso Getsêmani. Ó Pai, louvado seja o Teu nome, que Ele foi até o fim, morreu e ressuscitou e agora está conosco, nos ajuda, nos entende. Quando nós estamos sendo também prensados ali, Ele está conosco, nos consolando e fortalecendo. Visita cada coração nesta noite, sustenta, fortaleça. Ó Pai, que estas vidas possam se render aos pés de Cristo e ali receber a força e o poder que vem do Senhor. Pai bondoso, usa a nossa vida, nós queremos ser bênção, nós queremos ser instrumento nas Tuas mãos, para estar ao lado daqueles que estão passando por momentos como esse. Aviva-nos, Senhor, complete a Tua obra na nossa vida, cuida-nos, sustenta-nos, renove a nossa fé, renove a nossa força, e que um dia tudo isso irá passar, aonde um dia estaremos no lugar onde não teremos mais dores, mais agonia, nem lágrimas. Ó Pai, mas enquanto não chegar esse dia, ajuda-nos a buscar refúgio e auxílio no Senhor. Assim oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém.